Olá, vamos para mais uma aula no canal Professor Renneberg História. Hoje vamos tratar sobre a Revolução Russa de 1917. Um tema, assim como os demais, muito importante para compreendermos o processo das sociedades contemporâneas, certo? Este tema especificamente, ele ocorre nas primeiras décadas do século XX e será fundamental para compreendermos o processo histórico das sociedades ocidentais a partir daquele momento. Tá? Então, os eventos da Revolução Russa, eles se farão, em certa medida, presentes na história global até pelo menos os anos 80, de forma intensa e efetiva. E, podemos afirmar, até o presente, os acontecimentos da Revolução Russa, eles se fazem, de alguma forma, presentes em nosso tempo. Tá certo? Vamos ao tema. Não esquece de curtir nosso vídeo, de seguir nossa página, nosso canal, de indicar para os amigos e de estudar, naturalmente, que é o que de fato interessa. Ok? Então, a Rússia, vamos ver aqui o mapa. A Rússia é esse território aqui. Essa é a Rússia até o ano de 1900. Tá? Atualmente é ainda o maior país do planeta, do ponto de vista territorial. Certo? É um país que, na verdade, está em dois continentes. Ele está parte na Europa, parte na Ásia. País de múltiplas culturas, enorme, de climas variados, vegetações variadas e um país extremamente controverso e também muito importante no contexto diplomático e político e militar global. Tá certo? Vamos agora entender um pouco sobre este país a partir do século XX. Então, primeira coisa, a Rússia às vésperas da Revolução. Como era aquela sociedade antes daquele processo revolucionário. Primeiro é preciso voltar ao contexto, aliás, ao conceito de revolução. Tá? Desculpa. Não é qualquer acontecimento que pode receber o título de revolução. Até existem alguns acontecimentos que não causaram assim tanta mudança estrutural que recebe o nome de revolução. Porém, a Revolução Russa é o que nós chamamos de uma revolução por excelência, porque só podemos chamar de revolução, e eu já tratei disso quando falei de Revolução Francesa e de Revolução Industrial, nós só podemos definir como revolução aquele evento que muda substancialmente todos os aspectos de uma determinada ou de determinadas sociedades. Tá? Uma revolução ela interfere na economia, ela interfere na política, ela muda a estrutura social, ela muda a estrutura das artes e ela muda o modo de pensar. Tá bem? Então, não é qualquer evento, repito, que podemos dar o título de revolução. Uma eleição de um presidente, ou mesmo um grande movimento social no país, até que cause mudanças significativas na base, na estrutura social, não pode ser definido como revolução. Tá? A Revolução Russa, sim, essa é uma revolução clássica, porque muda substancialmente todos os aspectos da sociedade. Tá bem? Então vamos à Rússia pré-revolucionária, a Rússia antes da Revolução. Certo? Do ponto de vista político, a Rússia era um império czarista, tá? Governada pelo czar Nicolau II, e era um governo absolutista. Veja, nós estamos falando do século XX. Tá? Século XX. Então a Rússia, do ponto de vista político, estava muito atrás em relação aos demais países europeus, inclusive aos países do continente americano. Enquanto toda a Europa, toda a América era já governada por presidentes republicanos e democráticos,
a Rússia, em pleno século XX, ainda era governada por um monarca, cujo trono era passado de forma hereditária entre aqueles ditos nobres russos, certo? E o czar ainda tinha um caráter absolutista, ou seja, ele tinha poderes absolutos. Ele concentrava o poder político, o poder econômico, o poder jurídico, o poder militar. Tá? Então, se o restante da Europa, a exemplo da Inglaterra, França, Portugal e Espanha, né? Se esses países, mais especificamente Inglaterra e França, se libertaram do absolutismo monárquico ainda nos séculos 17 e 18, a Rússia no século XX ainda era uma monarquia absolutista, certo? De uma economia essencialmente rural, enquanto a Europa já estava em avançado processo de industrialização. Tá bem? O que é um czar? Czar, a palavra czar advém de César. É uma palavra de origem romana. César é aquela personagem que vai incorporar, simbolizar, personificar o poder absoluto. Né? Os Césares, nós usamos essa expressão para nos referir aos imperadores que na antiguidade tinham poderes absolutos na Europa. Tá? Também vai se repetir nos séculos 17, 18, 16, 17, 18, com reis absolutistas. Então, Nicolau II governava a Rússia de forma absoluta, como os monarcas dos séculos 16 e 17, como os Césares da antiguidade. Tá bem? Então já sabemos que politicamente a Rússia era uma monarquia teocrata, inclusive, hereditária e absolutista. Do ponto de vista econômico, era uma economia basicamente agrícola. Vejam, enquanto a Europa estava em um processo avançado de revolução industrial, a Europa já estava na terceira fase da revolução industrial, na verdade, entrando na terceira fase ali no início do século XX. Tá? Uma industrialização recente e restrita a poucos centros fabris, como Moscou, São Petersburgo, Petrogrado, principalmente. Então, era uma economia de base agrária, rural, em um processo lento de industrialização, mas essa industrialização ela se concentrava nos grandes centros urbanos, como Moscou, capital, São Petersburgo, uma cidade extremamente importante da Rússia. Então, ela se industrializava lentamente e concentrada. Então, a indústria russa se concentrava nos principais centros urbanos do país. Tá bem? Então, repito, economia de base agrícola com industrialização lenta e concentrada em centros urbanos. E quais as características dessa sociedade russa? Uma mistura de povos que falavam dezenas de línguas. O russo ele tem muitas variações. É só a gente perceber, observar aqui a extensão territorial do país. Então, é impraticável que essa população toda fale um único idioma. Há uma diversidade, uma variedade cultural muito intensa na Rússia no início do século XX. População predominantemente agrária. Submissão dos camponeses aos requisitos das práticas de servidão. Vejam vocês. A maioria da população russa ainda morava no meio rural. Observem. Era uma sociedade de base agrícola. Era uma política absolutista. Então ainda existia na Rússia a servidão, servos, que deviam favores aos senhores donos das terras. Ou seja, podemos afirmar que a Rússia, em pleno século XX, enquanto a Europa e parte da América se industrializavam, a Rússia ainda estava, em alguns aspectos, na Idade Média. Ainda existiam na Rússia resquícios da Idade Média europeia. Essa lógica de os trabalhadores trabalharem na terra de um senhor e deverem favor e lealdade a este senhor. Ou seja, características das relações de sucerania e vassalagem do período feudal, tema que nós já discutimos em aulas anteriores. Certo? O clero da Igreja Ortodoxa, uma burocracia civil e nobreza proprietária de terras eram privilegiados. Então você tinha lá o clero, membros da igreja,
aqueles funcionários públicos de alto escalão que auxiliavam o rei, e a nobreza, aqueles que tinham privilégios pelo simples fato de se dizerem nobres, herdeiros de famílias tradicionais russas. Tá certo? Esses eram privilegiados, esses não trabalhavam, esses não produziam riqueza, esses não pagavam impostos, tal como nós vimos na França do século XVIII. Tá bem? Uma burguesia incipiente, o que significa isso? Uma burguesia ainda muito frágil. Lembre-se que a indústria ainda não estava em estágio avançado. Então, a burguesia russa ela era uma burguesia muito frágil. E o operariado explorado e carente de legislação trabalhista. Então, você tinha uma classe operária, tá bem? Que era exaustivamente explorada e que reivindicava por melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, mais direitos. Então, você tem, olha só o cenário social. É importante para entender o porquê da Revolução. Você tem a maioria da população de camponeses, afirma-se que era mais de 90% da população era camponesa, morava no meio rural. Essa população, para sobreviver, tinha que trabalhar nas terras desses privilegiados, nobres, funcionários, clero, e mantinham as relações de gratidão, de lealdade, de submissão aos senhores, aos donos de terras. E no meio urbano, a classe trabalhadora operária era extremamente explorada nas fábricas, tá certo? Nas fábricas russas. Então você tem esse cenário político, econômico e social que irão justificar o estopim da Revolução Russa, que inicialmente tem os primeiros passos em 1905, depois retoma em 1917. Sem falar da fome, da miséria, do desemprego, da falta de saúde, da falta de educação para os filhos da classe trabalhadora. Certo? Aqui o mapa da Rússia, nós já mostramos, vamos dar uma analisada nele. Esse era o Estado russo em 1689, no século XVII. A Rússia era isso aqui. Certo? Desculpa, a Rússia era isso aqui, até 1689. Tá bom? Essa parte amarelo claro. Depois vai anexar essa região e essa região. E aqui, São Petersburgo, que atualmente aliás, que já foi um importante centro, que ainda é uma importante cidade. E aqui a capital é Moscou. Tá certo? Entre 1726 a 1800, anexou essa região aqui. Tá? Desculpa, essa região mais alaranjada. Aqui, ó. Odessa e Kiev são importantes cidades também da Rússia. E aí você tem um processo de expansão, tá? Um processo de imperialismo naquele território. Então, os russos trataram de ocupar territórios vizinhos, certamente em disputa com as populações desses territórios ocupados. Certo? Muito bem. Como se dá a preparação política para a Revolução? A industrialização, associada à exploração do operariado, contribuiu para a difusão do pensamento marxista no Império Russo. Tá? Marxista advém das ideias dos filósofos Friedrich Engels e Karl Marx, tá? Dois alemães que vão se dedicar parte da sua vida, parte substancial de sua vida, a construir a proposta para um outro modelo de sociedade. Né? Atualmente as pessoas falam de marxismo sem ter a mínima noção do que isso significa. Tá certo? As ideias marxistas, ou socialistas, ou comunistas, elas são ideias, são propostas para a organização de uma sociedade alternativa à sociedade capitalista. Tá certo? Então, quando você escutar a expressão marxista, isso não significa uma coisa ruim. Tá? Marxista significa um conjunto de ideias, de propostas que vão apresentar uma alternativa ao modo de vida capitalista. Aí é preciso, para se posicionar, o que eu quero, o que eu penso, como eu vejo o mundo e o que eu sou, eu preciso compreender como funciona o capitalismo
e compreender quais as propostas do marxismo, do socialismo para a organização social. Tá bem? Então, o ideal é que a gente trate do marxismo em uma aula específica, tá certo? Para que vocês possam entender melhor. Muito bem. No ano de 1898, ocorre a fundação do Partido Operário Social Democrata Russo, ou POSDR. De tendência marxista, foi o principal partido de oposição ao czarismo. Então, este partido ele se opunha ao poder monárquico, ao poder dos czares russos, tá certo? Este partido ele era dividido em duas alas. Então, o POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, ele era dividido em bolcheviques e mencheviques. Bolchevique significa a maioria. Então, a maioria dos membros do Partido Operário eram bolcheviques. E a minoria eram mencheviques. Ok? Então, quando ouvirem essas duas palavrinhas, bolcheviques e mencheviques, primeiro lembre-se da Revolução Francesa e lembre-se que bolchevique significa maioria e menchevique significa minoria. Vamos ver a diferença entre esses dois grupos, dentro de um mesmo partido. Que é outra coisa interessante, as pessoas às vezes não compreendem como funcionaram e como funcionam os partidos. Tá? Necessariamente um partido, mesmo apesar de que partido significa parte de um todo, mas esse partido, dentro dele, tem diversas formas de ver e de encarar o mundo. Certo? E não foi diferente com o Partido Operário Social Democrata Russo. Quem eram os bolcheviques? Defendiam que, para implantar um Estado operário e socialista, era necessária uma revolução proletária, conduzida por revolucionários profissionais e dirigida por um partido centralizado e disciplinado. Então, os bolcheviques, a maioria, defendia um governo administrado pelos operários, pelos trabalhadores. Ou seja, eles entendiam o seguinte: se os trabalhadores produzem a maior parte da riqueza mundial, por que esses trabalhadores não podem administrar essa riqueza? Por que os trabalhadores produzem e não governam, e não administram? Era essa a questão central dos bolcheviques. Era uma proposta de criação de um Estado operário, socialista, governado pela classe trabalhadora, pelos operários. Ok? Os mencheviques eram a minoria. Defendiam a transição para o socialismo de maneira gradual. A burguesia deveria tomar o poder e instaurar uma república que promovesse reformas econômicas e sociais. Os mencheviques defendiam, sim, um modelo de sociedade socialista, assim como os bolcheviques. Então, professor, o que eles defendiam? Bolcheviques e mencheviques defendiam a saída do capitalismo para o socialismo. Ok? Mas o que os bolcheviques pensavam? O que eles propunham para chegar até o socialismo? Eles propunham uma revolução, a tomada do poder e o estabelecimento de uma ditadura do proletariado, que eu também poderei explicar o que significa essa expressão ditadura do proletariado. Já os mencheviques diziam: não, calma, nós vamos chegar ao socialismo, mas antes nós precisamos tirar o czar, fazer eleições, colocar a burguesia para governar e aí sim organizar a sociedade. Tá certo? Os bolcheviques não acreditavam que a burguesia tinha interesse em mudar a realidade social das pessoas. Os bolcheviques acreditavam que a burguesia, ao chegar ao poder, iria apenas garantir os seus interesses e os seus privilégios. Certo? Essa é a diferença fundamental entre bolcheviques e mencheviques. Muito bem. Outros grupos contrários ao czarismo haviam os socialistas revolucionários e os anarquistas. Os anarquistas são aqueles que defendem o fim de qualquer forma de poder. Tá? Arquia significa poder. A anarquia é a ausência de poder. Tá certo? Então vamos lá. No ano de 1905, ocorre o chamado ensaio geral. É uma espécie de teste para a Revolução. Um teste que não foi dessa forma planejado, como um teste.
Tá? O que aconteceu na Rússia no ano de 1905? Operários e populares concentraram-se diante do Palácio de Inverno para entregar ao czar uma carta reivindicando reformas sociais, reformas políticas, reformas religiosas e fiscais, além da convocação de uma Assembleia Constituinte. Então era preciso elaborar uma Constituição para o país. O que aconteceu? Esse protesto era um protesto pacífico, as pessoas estavam protestando em favor de melhores condições de vida. O que faz o czar? Ele determina que soldados reprimam a manifestação com muita violência, deixando neste dia, foi o dia chamado de Domingo Sangrento, mais de quase 100 pessoas mortas. Observem, as pessoas estavam protestando pacificamente contra o governo, não estavam concordando com os rumos do país. Boa parte da população desempregada vai protestar e o governo determina que a repressão seja violenta, inclusive com mortes. Tá? Esse episódio é chamado de Domingo Sangrento. Tá certo? Em resposta ao episódio, eclodiram greves e rebeliões pelo país inteiro. Certo? Não deixaram barato a violência do czar. Foram fundados os partidos liberais e os sovietes, conselhos populares formados por representantes dos operários, dos camponeses e dos soldados. O que são os sovietes? Sovietes eram uma espécie de conselhos comunitários, vamos dizer assim. Cada região da Rússia, especialmente das cidades industriais como São Petersburgo, Moscou, Petrogrado, existiam naquelas cidades os sovietes, conselhos de trabalhadores que discutiam política, que discutiam as ideias de Karl Marx e que tentavam implantar essas ideias de alguma forma. Tá bem? Então, quando vocês ouvirem falar em Rússia Soviética, é referente ao período em que a Rússia foi governada nesse modelo de sovietes. Tá? Os vários sovietes eram consultados no país e a decisão desses sovietes tinha que ser implantada pelo chefe. Isso na Rússia após a Revolução de 1917. Tá bem? Os sovietes foram reprimidos e extintos em 1905. Entretanto, seriam retomados com a Revolução de 1917. A repressão czarista resultou em várias mortes, prisões e exílios. O czar ele convocou a Duma, que era uma assembleia de representantes da sociedade, composta principalmente de nobres e burgueses ricos. Ou seja, a Duma ela era uma espécie de congresso onde a burguesia discutia os rumos do país. Qual era a questão? É que a população pobre não se via representada na Duma. Eles, em geral, se reuniam para manter os seus privilégios ou para reprimir os protestos que aconteciam naquele período. Então, a Rússia, nas duas primeiras décadas do século XX, a Rússia está passando por um cenário extremamente conturbado do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Certo? Muitas desigualdades. Acredita-se que 95% da população russa vivia na pobreza, enquanto apenas 5% vivia com os privilégios. Certo? Era um país extremamente desigual, com uma população faminta. Não por acaso, a palavra de ordem da Revolução Russa foi, ela era pão, paz e terra. Pão, porque a população tinha fome, era o mais urgente. Paz, porque a juventude russa estava morrendo numa guerra, que era a Primeira Guerra Mundial, que não tinha nada a ver com a Rússia. E terra, porque um país enorme, com uma grande população camponesa, onde as pessoas não tinham terra para trabalhar, porque a terra pertencia aos privilegiados. Então, pão, paz e terra foi o lema da Revolução Russa de 1917. Então, o que acontece então em 1917? E o que ocorreu antes, em 1905? O que aconteceu foi que o czar se manteve no governo, os protestos foram extremamente reprimidos, houve revoltas, inclusive nas forças armadas, em todos os setores da sociedade. O governo conseguiu reprimir com muita violência, com a ajuda dos países europeus, e vários líderes daqueles protestos de 1905 foram presos, exilados, mortos, alguns deles. Tá certo? Mas
a situação volta a se agravar por conta da Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Atenção, a Primeira Guerra Mundial ela não será o motivo da Revolução Russa, mas o fato de a Rússia participar da guerra vai ser determinante para que a Revolução aconteça no mesmo período em que a guerra acontece. Tá bem? Lembre-se que a Primeira Guerra Mundial foi entre 1914 e 1919 e a Revolução Russa ocorre exatamente ali no meio desse período. Tá? Então, em 1917, a situação da Rússia tornou-se insustentável. Inflação desenfreada, ou seja, alta no preço dos alimentos, no combustível, desemprego, falta de alimentos e sucessivas derrotas das tropas do país nos campos de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Logo, imagine só, um país com desempregados, população com fome, reivindicando, este país ainda vai pegar os recursos que tem e investir numa guerra onde ela não tem nada a ver, e a população vê seus jovens filhos morrer em uma guerra que não tem nada a ver com a Rússia. E isso vai gerar mais mobilização, mais protestos até a queda, o fim do czar. Tá certo? Essa revolução de 1917 ela tem duas fases. A chamada fase burguesa e depois a fase operária ou bolchevique. Primeiro, no mês de fevereiro, a burguesia vai tomar o poder e depois os operários tomam o poder da burguesia. Então, o que acontece em 1917? Trabalhadores de Petrogrado entraram em greve e saíram às ruas, pressionando a Duma. A Duma era o congresso composto pela nobreza. O czar ignorou as reivindicações dos trabalhadores e ordenou às tropas que os repreendessem. Mais uma vez, o czar responde com violência. Aí acontece o seguinte: as tropas elas se negaram a acatar a ordem e se uniram à multidão. Soldados e operários ocuparam o Palácio de Inverno. Ou seja, a situação estava tão cruel, mas tão cruel, que os soldados das Forças Armadas russas se negaram, vejam só, se negaram a cumprir as ordens do imperador de reprimir os protestos. Porque aqueles soldados também sentiam na pele o que a população passava. Aqueles soldados não eram nobres, eram gente como os demais trabalhadores desempregados. Então eles se negam a acabar com os protestos, se juntam aos protestos e vão ocupar o Palácio de Inverno, onde estava o czar naquele momento. Tá certo? Resultado, sem apoio das Forças Armadas, o czar deixa de governar. Na verdade, ele foi executado, né? A família do czar Nicolau II da Rússia vai ser executada, parte dela, outros conseguem fugir, mas ele, sua esposa e filhos serão executados. Tá? Não tiveram tempo de se exilar em outros países, especialmente na Inglaterra, porque a nobreza russa tinha uma relação muito íntima com a nobreza inglesa. Tá certo? Então a Rússia deixa de ser governada por um czar. Forma-se, portanto, um governo provisório, de maioria liberal, ou seja, o czar sai e forma um governo composto pela burguesia. Não é ainda um governo composto pelos operários. E aí o que acontece? E aí um revolucionário russo, o Vladimir Lenin, ele consegue sair da prisão onde estava, na Sibéria, né, na parte mais gelada da Rússia. Ele estava exilado lá. E ele mandou uma carta aos operários e disse o seguinte: olha, não confie nesse governo da burguesia, não confie nesse grupo que tomou o poder, eles não vão resolver os problemas da classe trabalhadora. Foi esse o recado que Lenin mandou para os membros do Partido Operário Russo. Ele diz: este governo não nos representa. Saiu o czar, mas entrou um governo que é um avanço, mas que não vai atender às nossas reivindicações, que não vai atender, não vai conseguir matar a fome, não vai conseguir tirar a Rússia da guerra e nem vai nos dar terras para trabalhar. Tá certo? Então, a Rússia passa a conviver com dois governos. Vejam que coisa. O governo provisório, ele adotava medidas impopulares com a permanência na Primeira Guerra Mundial. O que os operários queriam é que a Rússia saísse da guerra, entre outras coisas. Então esse governo vai manter a Rússia na guerra. Tá certo?
E, do outro lado, os soviets. Defendia os interesses dos trabalhadores e a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então nós temos aqui os soviets, que não seguiu as ordens de um governo provisório. Então nós tínhamos na prática dois governos dentro da Rússia. Um dos trabalhadores, não oficial, e um da burguesia oficial. Mas os trabalhadores não mais aceitavam as enormes desigualdades existentes na Rússia. Em abril, Lenin voltou do exílio e apresentou ao Partido Bolchevique as teses de abril. Propunham, entre outras medidas, a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, a nacionalização da terra e a transferência do poder aos sovietes. O que significa nacionalização da terra? Era o seguinte: todas as terras passariam a pertencer ao Estado russo. Esse Estado dos trabalhadores seria, portanto, responsável pela distribuição dessas terras, tá certo? E o poder político deveria sair da figura de um governante e ser distribuído entre os soviets, entre os conselhos. Resultado, cada grupo em seu bairro, em sua cidade, iria governar a sua região e, óbvio, iriam obedecer a um poder central, a um governo central. De março a outubro, ocorreram intensas mobilizações populares pela paz e por reformas políticas e econômicas na Rússia. Aí sim, os bolcheviques conquistaram o apoio da maioria da população e tiraram o governo provisório, assumindo, portanto, a Rússia a partir do mês de outubro de 1917. É o que nós chamamos de fase bolchevique da Revolução Russa. Certo? Os dois principais líderes foram, aliás, três, né? O Lenin, o Vladimir Lenin, o Leon Trotsky e o Stalin, que será um personagem que nós iremos analisar em separado. Tá certo? O Lenin propôs ao Partido Bolchevique a derrubada do governo provisório e a tomada do poder. Cria-se, portanto, um Comitê Militar Revolucionário do Soviete de Petrogrado. Tá? Em 25 de outubro, o Soviete de Petrogrado, sob a direção dos bolcheviques, tomou o poder na Rússia. E quais foram as principais medidas dos bolcheviques nos primeiros momentos da Revolução? Eles estatizaram a indústria, ou seja, tudo passou a ser do Estado. As grandes propriedades rurais passaram a pertencer ao Estado. As minas de carvão, de minério, o comércio exterior e o sistema financeiro, tudo passava a ser controlado pelo governo. E este governo era agora governado pelos trabalhadores e pelos intelectuais, pelos militantes profissionais do partido. Tá certo? Então tudo passava a ser estatal, tudo passava a pertencer ao governo. Esses operários governavam, administravam e a ideia era que a riqueza fosse distribuída igualitariamente entre todos os membros da população russa. Tá? Os títulos de nobreza foram anulados, então não existia mais nobres e não nobres, todos eram cidadãos. A igreja não interferia mais nos rumos do Estado. Tá? Todos os povos da Rússia seriam iguais e soberanos, não existia dentre os russos povos superiores e povos inferiores. E, finalmente, eles retiram a Rússia da guerra, em um acordo chamado Tratado de Brest-Litovsk. Tá certo? Então, começa-se a perceber que este governo bolchevique passa a tomar medidas que vão agradar a população e que estão de acordo com as propostas dos bolcheviques, que eram pão, paz e terra. Tá bem? Começa com a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Vamos só ver aqui quanto temos. Vamos concluir. Ocorre, portanto, uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É quando, no mesmo país, a população se divide e se confronta. E isso nós damos o nome de guerra civil. Tá certo? Forma-se, portanto, o Exército Vermelho, formado por revolucionários bolcheviques, comandado por Leon Trotsky, que lhe impôs rigorosa disciplina, tá? E o Exército Branco, formado por antigos oficiais monarquistas e políticos conservadores. O que significa isso? Ora, a nobreza e a alta burguesia não iria entregar fácil, né,
a estrutura do governo para os trabalhadores. A nobreza não iria perder fácil os seus privilégios, né? E ainda tinha uma outra questão. Essa nobreza, essa alta burguesia, tinha conexões com a nobreza e a burguesia de outros países. Então, outros países europeus, especialmente os países em evolução do capitalismo, não desejavam a revolução socialista. Não queriam um país onde o socialismo marxista fosse implantado. Tá? Então, esse exército, esses países vão se articular para tentar impedir que a Rússia se transforme em um país socialista. Tá certo? E aí vai ocorrer essa guerra civil entre o Exército Vermelho, dos revolucionários, e o Exército Branco, daqueles que desejavam o retorno da monarquia e o fim daquela revolução. Para derrotar a contra-revolução e salvar o Estado bolchevique, os revolucionários impuseram à população medidas severas. E aí foi preciso defender com unhas e dentes e com a própria vida aquela revolução. Então foi o chamado comunismo de guerra. Controle da produção e do consumo, confisco da produção agrícola para abastecer a população, etc. Durante os combates, o Exército Vermelho anexou territórios que formaram, em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS. Quando vocês virem esta sigla, significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? Então, essa guerra civil ela foi muito violenta, ela foi muito desgastante para os operários russos, tá? Que tinham acabado de assumir o poder e não tiveram condição de se organizar e logo tiveram que partir para uma guerra, um conflito armado. Tá bem? É instituída, portanto, a nova política econômica, a NEP. Em 1921, o governo bolchevique institui a nova política econômica, medidas capitalistas provisórias para estimular a economia estagnada pela Guerra Civil. Então, a Guerra Civil ela destruiu a economia russa. E foi preciso, para salvar essa economia, aplicar algumas medidas capitalistas, certo? Porque assim, professor, mas como assim? Um país socialista com medidas capitalistas? Sim. Necessariamente, socialismo e capitalismo não são como água e óleo que não se misturam. Podem se misturar, certo? O grande problema do capitalismo, do ponto de vista dos socialistas, é a exploração do trabalho e o acúmulo de riqueza, certo? Qual é a ideia? Ora, se todos produzem, se todos trabalham, então a riqueza deve ser distribuída para todos. Enquanto não é possível implantar esse sistema, aí algumas medidas capitalistas foram aplicadas para recuperar a economia da Rússia, que ficou destruída por conta da Guerra Civil. Tá? Presença da iniciativa privada no pequeno comércio, criação de cooperativas de comércio. Então havia comerciantes privados, independentes, mas em cooperativa, certo? Instituição de imposto em espécie aos camponeses, os quais receberam permissão para comercializar os excedentes de sua produção. Estímulo às pequenas e médias indústrias, revogação da prestação de serviços obrigatórios, autorização da livre circulação de mão de obra e supressão, ou seja, fim da remuneração igualitária e correlação entre salário e produtividade. Então você tinha que produzir para ganhar um salário significativo, certo? Então, são algumas medidas que inclusive as pessoas que não defendem o socialismo sequer conhecem, e seria importante conhecer, para ter uma ideia de como foi aquele período na Rússia. Tá? Nós vamos ter, depois de 1917, um período, né, pós-Guerra Civil, e logo chegaremos ao ano de 1924, quando Joseph Stalin chega ao comando geral do Partido Comunista e em 24 morre Vladimir Lenin. Né? E o poder vai ser disputado entre Trotsky e Stalin. Desculpa. Trotsky ele estava mais alinhado às ideias de Lenin. Stalin estava com outras propostas. Tá? Stalin ele defendia a construção do socialismo primeiramente na União Soviética,
para depois expandir. E Trotsky defendia a expansão da revolução proletária pela Europa e a derrota do capitalismo no mundo de forma imediata. Certo? Vejam só, o marxismo ele não pensa o socialismo em um único país. Para o marxismo só é socialismo se o socialismo substituir o capitalismo no mundo inteiro. Certo? Porque qual era a ideia? O socialismo não funciona só em um país. Ele só funciona se for no planeta inteiro. Por quê? Porque o capitalismo só funciona porque ele está presente em todos os lugares do planeta. Professor, então o senhor está me dizendo que alguns países não são socialistas? Estou. Não existem países socialistas. Não existem países comunistas. Mas e Cuba, e a China, e a Coreia do Norte, e o Vietnã? Não são socialistas, não são comunistas. São outra coisa. Só é possível existir ou capitalismo ou socialismo. Tá certo? O que ocorreu na Rússia foi uma experiência socialista, que não durou muito tempo. Porque só seria possível estabelecer o socialismo na Rússia se ele se estabelecesse no restante do planeta. É essa a ideia de Karl Marx. Era essa a ideia de Lenin. Era essa a ideia de Trotsky e dos revolucionários marxistas. O socialismo ele teria que começar em um país e a partir de lá se expandir para o restante do planeta. Se ele ficasse apenas em um país, ele tenderia a fracassar. Tá certo? É muito importante compreender sobre aquilo que defendemos e aquilo que não defendemos. Tá certo? Vivemos todos em um regime capitalista. Não significa dizer que todos nós somos donos do capital. Tá certo? Desejar o socialismo é algo ruim? Não. Desejar o socialismo é algo bom porque o socialismo, a sua ideia é de igualdade. E a igualdade é o que nós mais queremos. Tá? Professor, mas o governo de Stalin? O governo de Stalin foi um governo cruel, ditador, assassino. E esse tipo de governo nós não queremos nem dos socialistas, nem dos capitalistas. Tá certo? Mas esse tema de Stalin, a Rússia pós-Lenin, nós iremos estudar nas próximas aulas. Certo? Ou seja, após a morte de Lenin, assume Joseph Stalin e instala na Rússia um totalitarismo soviético, que já não é socialismo. Tá certo? Só podemos chamar de socialista a Rússia até o governo de Lenin. Depois disso, não é mais. Na verdade, a Rússia até o governo de Lenin, de 1917 a 1924, foi uma experiência socialista. A partir de Stalin, já não é mais socialismo, já não é mais marxismo. É o que nós chamamos de totalitarismo soviético, que é muito parecido com o nazismo, muito parecido com o fascismo, que nós vamos estudar nas aulas seguintes. Ok, meus caros? Então, por que ocorreu a Revolução Russa de 1917? Porque a classe trabalhadora russa era extremamente explorada, porém esta mesma classe explorada recebeu, nós não sabemos explicar exatamente como, as ideias de Karl Marx e Engels e colocaram em prática essas ideias a partir da orientação dos teóricos e intelectuais Lenin e Trotsky. E foi necessária uma revolução armada, apesar de que ela não foi uma revolução sangrenta no princípio, para tomar o poder. Ok? Então é isso, Revolução Russa de 1917. Depois retornaremos ao tema, explicando a parte do governo ditatorial e totalitário de Joseph Stalin. Ok? Um forte abraço, espero ter contribuído com mais esta aula e aguardo vocês no nosso próximo encontro aqui no canal Professor Lindenberg História. Estudem, curtam, compartilhem e vamos lá. Um forte abraço.